Quanto de adubo você precisa colocar na sua planta para você produzir orgânicos em abundância? Essa é uma dúvida frequente aqui, e se você quer saber mais sobre como produzir em abundância, como produzir orgânicos de forma abundante, fica aqui no canal que tem muito conteúdo de qualidade para poder te ajudar a realizar o seu sonho e plantar e colher com abundância. Então vamos lá. Se você quer saber qual a quantidade ideal você precisa para as suas plantas, fique nesse vídeo até o final, que eu vou trazer esse panorama para você entender melhor sobre esse processo que é de fundamental importância para o sistema, a adubação. Claro que dá para poder produzir sem adubação. Por exemplo, a gente observa aí os locais, tem plantas e nunca foi adubado, tá? Mas existe diferentes técnicas para a gente poder produzir sem adubação e produzir com adubação. O que vai levar em conta é o seu foco de produção e a estratégia que você está trazendo para aquele plantio, para aquele sistema, tá? Então, se a sua estratégia de produção necessitar de adubação, então vamos lá para entender melhor qual a quantidade ideal de adubo você precisa colocar nas suas plantas, tá? Então, como nós trabalhamos com agricultura orgânica, tá? Então nós utilizamos adubação orgânica, tá? Utilizamos alguns minerais, alguns pó de rochas, né, calcário, e adubação permitida pela legislação orgânica da Lei 10.831. Tá? Então, se você tem alguma dúvida, vai lá e olha lá todos os requisitos, tá? E os adubos que você pode estar utilizando, tá? Então, como nós trabalhamos com adubação, com a agricultura orgânica, precisamos de adubo orgânico. Existem diversas formas, diversas fontes de adubação orgânica. E um dos elementos primordiais da adubação é justamente o nitrogênio, tá? O nitrogênio, que ele é bastante volátil ali no sistema. No entanto, quando você faz a análise de solo, não sai o valor do nitrogênio, a quantidade de nitrogênio que tem disponível ali, tá? Então vai sair o fósforo, vai sair o potássio, vai sair os micronutrientes, mas o nitrogênio não sai aí na análise de solo, essa análise convencional que nós fazemos, tá? Então qual a proporção? Então, se você for na literatura, vai trazer para você ir até 20 toneladas de cama de frango, 30 a 40 toneladas de esterco bovino, tá, para 1 hectare, tá, que é um parâmetro, mas não há essa necessidade de tanta adubação assim. Então, trabalhando com os princípios da agricultura da abundância, o fundamento do RTC, você vai utilizar muito menos adubo. E para você trabalhar, por exemplo, 1 hectare, você pode plantar muito mais coisas. Tem essa proporção que está na literatura, mas o ideal é você fazer uma análise de solo e reconhecer aí quais as características, quais as exigências nutricionais das culturas que você está trabalhando, que você quer cultivar, para que você possa trazer uma adubação equilibrada para as suas plantas, tá? Então, mas se você tiver na dúvida, você pode utilizar essa proporção aí, tá? Que eu acabei de trazer para você. Você pode estar utilizando também um adubo já compostado, um adubo já estabilizado, que você vai utilizar muito menos, como no caso aqui que nós temos o composto da Festivita, tá? Porque os outros tipos de adubo, estercos bovinos, camas de frango, tá? Você ainda precisa fazer um processo de compostagem. E quando você trabalha com adubação já compostada, a quantidade é muito menor, porque os elementos já estão muito mais assimiláveis, já estão muito mais prontos para serem assimilados pelas plantas. Então você não vai precisar utilizar tanto adubação assim como tem aí nas literaturas convencionais, tá bom? Então você pode estar entrando em contato com o pessoal da Festivita, levar a sua análise de solo e falar quais as culturas que você quer trabalhar, que lá tem um agrônomo especializado que vai trazer exatamente a necessidade exata da adubação para as suas culturas. E aí, além disso, ele vai poder também formular essa adubação totalmente orgânica para você, tá? Ou adubação que está em conformidade com a lei dos orgânicos, a lei 10.831, tá? Para que você possa estar com os requisitos padrões aí para ter sua certificação e agregar valor na sua produção. E a Festivita tem tanto esse adubo, que é o composto orgânico mineral, tá? Que já tem uma proporção de 1,5 por 1,5 por 1,5, né, de NPK, tá? Que já é um adubo pronto, como também eles vão poder formular para você de acordo com a sua necessidade
necessidade nutricional do seu solo e de acordo com a necessidade nutricional das suas plantas. Com isso você vai fazer uma adubação mais centralizada e ter menos gastos, né, de poder estar pegando um adubo de um lugar e outro, né, gastos operacionais para poder fazer essa adubação. Eles vão preparar exatamente o adubo necessário para vocês, de acordo com os requisitos aí das suas plantas e da sua análise de solo, tá? Para que você possa ter maior produtividade e produzir em abundância. E lembrando que utilizando essa adubação de forma correta e trazendo aí um consórcio da abundância que nós trazemos aí no nosso sistema, você vai reduzir ainda mais a necessidade de adubação, tá? Porque você vai trazer consórcios com 3, 5, 7, 10, 15 plantas no mesmo local. Então uma área que você iria adubar 15 vezes maior, você reduz essa área. Então você vai estar otimizando o recurso que você tem, tá? Que é a adubação, que é o plantio, que é o canteiro, né? Que é a plantação que você está fazendo, investimento com trator, investimento com mão de obra, tá? Então a gente pode observar aqui a mesma adubação que eu fiz para uma cultura, ela vai servir para outras culturas também, tá bom? E é lógico que tem algumas técnicas que nós trazemos aí dentro do método da agricultura de abundância para a gente poder direcionar de forma prática, tá? E de forma assertiva essa adubação na hora de modelar o canteiro, na hora de preparar a sua área, porque as plantas vão ter exigências nutricionais diferentes, tá? E com isso a gente tem que ter essas técnicas para poder fazer esse consórcio otimizado para poder absorver a quantidade ideal de adubação e não desequilibrar, porque se você dá uma adubação de mais ou uma adubação de menos para suas plantas, elas vão adoecer. Então por isso que é importante a gente fazer o consórcio para otimizar todos os recursos que nós temos, tá? A adubação, a mão de obra, a irrigação, caso você venha irrigar, tá? E trazer aí um consórcio de forma assertiva, de forma harmônica, tá? Para que uma planta não possa desequilibrar por dependência de nutrientes ou por excesso de nutrientes, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Então é isso. Entre em contato com o pessoal da Festvita, formule a sua adubação de forma personalizada para o seu solo e para as suas plantas, para você produzir em abundância, e se inscreva no canal para receber mais conteúdos aí para você produzir orgânicos em abundância. Eu sou o JK da Agricultura de Abundância, um forte abraço e até o próximo vídeo.